Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, diante do altar da tua misericórdia, entregamos nossas rogativas, lembrando, Senhor, do teu convite tão precioso que fizeste-nos há mais de 2000 anos atrás, quando dissestes: vinde a mim, vós que se encontra sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Lembramos, Senhor, daquele convite precioso que fez quando caminhava pelas ruas, estradas poerentas da Galileia, quando pregava nas montanhas, na orla marítima, em cima dos barcos, debaixo das árvores. Quando convidava, Senhor, a cada um que o escutava, dizendo: segue-me. Hoje, Senhor, aqui nós nos encontramos, compreendendo e necessitando, Senhor, destas verdades em toda a sua profundidade. Necessitamos, Senhor, de Ti. Precisamos seguir Teus passos. Muitas vezes, amado Jesus, vacilamos. Entramos em dualidade conosco mesmo, pois a porta larga nos convida às facilidades da matéria. E assim, de tempo em tempo, o Senhor aperta-se em nós as forças negativas que ocasionam-nos tantas dores, tantas dificuldades, tantas fragilidades psíquicas, emocionais, físicas, espirituais. Por isso aqui nós nos encontramos, Senhor, nesta noite, a buscar as Tuas forças, a aurir em nós as energias para vencer as próprias fragilidades íntimas e também, Senhor, a fugir das portas largas e buscar, Senhor, a porta estreita que leva à vida eterna. Abençoai, Jesus Cristo, nossos lares, famílias, familiares. Abençoai aqueles que estiverem ligados a nós, mesmo aqueles que têm-nos como inimigos, seja fortuitos, seja intencionais, sejam aqueles que já prejudicamos de alguma forma. Rogamos, Senhor, a oportunidade de reparar todo o mal que já fizemos. Rogamos a coragem, Senhor, de perdoar todo o mal que já nos foi feito. Não importa, Senhor, a intensidade. Abençoe, Jesus Cristo, esta casa que nos acolhe. Que Teus anjos amigos possam aqui estar tocando as trombetas celestiais de um alvorecer em nossa alma. Possa, Senhor, tocar as harpas celestiais, fazendo em nós a sintonia do amor, a melodia da paz, a paz interior. Abençoai os trabalhadores desta casa, Senhor, pois somos aprendizes dos Teus servos, e possamos fazer a Tua vontade, amado Jesus. Abençoai o alimento que iremos tomar e servir. E este alimento, amado Cristo, seja também um precioso medicamento, pois nele, Senhor, Tu possas colocar as Tuas bênçãos em forma de energia. Iluminai todos aqueles que participaram para que este alimento chegasse até a nós. Abençoai-o, Senhor.
Amado Jesus, estenda tuas mãos santas e benditas neste caderno de prece e em cada nome que aqui se encontra, Senhor. Aonde estiverem, possam receber a tua santa e sagrada visita em forma das energias purificadoras. E o anjo, amigo de cada um, possam fortalecer-lhes a buscar teus caminhos, na religião que acreditarem, mas naquela que professar, as tuas verdades de amor e de vida eterna. Amado Jesus, as águas aqui trazidas, de acordo com a necessidade de cada irmão, na individualidade de cada ser. Estenda tuas mãos e sejam colocados os remédios necessários, as poderosas correntes energéticas fluídicas, a emanação do nosso Pai Criador. Assim como transformastes águas em vinhos nas bodas de Canaã, transformai estas simples águas no mais precioso medicamento, Senhor. E ao ingerir ou passarem suas dores ou feridas, possam assim os irmãos encontrar a melhora e a cura do corpo físico e espiritual, pois transformam-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, estenda tuas bênçãos sobre a colônia Santa Marta, sobre os hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, aonde houver uma dor, o gemido, a escuridão, o mal, o erro, o ódio, lá se faça a tua excelsa luz de paz e amor. Abençoai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, todos, Senhor, que professam cultos e credos diferentes e diversos do nosso. Que possamos compreender que somos uma grandiosa família universal, irmãos em Cristo Jesus, filhos do mesmo Pai. E que possamos ajudar-nos mutuamente através da caridade e construir a fraternidade universal do amor. Pedimos-te, Senhor, abençoe o nosso país, esta pátria do Evangelho, coração do mundo, que está passando por tantas convulsões sociais e tantas opiniões divergem-se da verdade, tentando arrastar esta linda, preciosa nação para os caminhos do mal, da escravização. Por misericórdia, que o anjo Ismael, o protetor dessa nação abençoada, possa abrir as asas santas e protegê-la diante de todos os males. E dê coragem aos governantes sérios, éticos, honrados e honestos. Afugentai todo o mal, Senhor. E que esta santa e sagrada energia possa se estender sobre toda a humanidade e iluminar os corações e pacificar as intenções. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de fraternidade, de amor. Centro Espírita Recanto da Paz. Temos como única finalidade o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus disse para nós conhecermos a verdade, que a verdade nos libertaria. E nós estamos vivendo numa época de opiniões e de poucas verdades. Ocasiona, sim, sérios prejuízos para aqueles que ainda encontram-se em dualidade interior, para aqueles que ainda não estruturaram suas forças na obediência das verdades eternas. Estes trafegam entre o acreditar e o desacreditar, entre aceitar e não aceitar, entre fazer
e esperar acontecer. E surgem, muitas vezes, as desculpas quando dizemos assim, é porque não estava na vontade de Deus, é porque não era hora, é assim mesmo, me perdoe. Mas isso são desculpas conformistas, porque nós temos que entender que existem muitas diferenças naquilo que se chama permissão de Deus e naquilo que é vontade de Deus. Deus permite a dor para aquele que é teimoso encontrar a obediência para o amor. Deus quer que seus filhos amem uns aos outros para não sofrerem as dificuldades nas dores. Compreende a diferença? Deus nos concedeu o direito de querer. E nesse direito de querer, nós temos a liberdade de escolher fazer ou não fazer, acreditar ou não acreditar. Só que nós não podemos esquecer que fazer ou não fazer são escolhas. E todas as formas de escolhas é de responsabilidade nossa. Compreende? Eu posso escolher acreditar na vida além da vida. Eu posso escolher desacreditar que a vida termina-se na morte física. Estes que acreditam que a vida termina na morte física, que não existe morte, né? Mas é um termo para exemplificar aquele que não acredita na vida além da vida. Então, estes que acreditam que a morte acabou, são aqueles que vão para as portas largas, aproveitando tudo que há de bom, prazeroso aqui na matéria. Incentivados por outros que já erraram e por outros que têm interesses materiais também. Isso está em todos os segmentos da sociedade, desde o ateu, do agnóstico, desde o religioso, desde aquele que é espiritualista, não importa. Não tem aí uma definição, porque todos aqueles que pregam o aproveitar a vida, estes querem pregar que a vida cessa com a morte. Compreende isso? Mas aquele que desperta para a vida eterna, ele começa a domar as suas atitudes, a policiar os seus sentimentos, pensamentos, e a melhorar-se a cada dia. A cada dia ele é melhor do que o dia anterior. E ele luta a cada segundo da sua vida para eliminar os vícios que o aprisionam à matéria. Pois, acredite, o vício não é do corpo. O corpo não pensa. O vício não é do corpo. Compreende isso? Creia nisso. Pois se o vício fosse do corpo, cessava com a morte orgânica. Mas não cessa. Pois a vida continua além da vida, e os espíritos viciosos, quando estavam encarnados, continuam viciosos depois de mortos, segundo a matéria. Está compreendendo isso? Você está vendo a problemática maior? Não é questão de crer ou não crer.
Porque crendo ou não crendo, a consequência é a mesma. Não é aquela questão assim, eu não acredito em macumba porque se eu acreditar ela me pega, mas se eu não acreditar ela não me pega. Olha só, é infantil, me perdoe, aqueles que pensam assim. Compreende isso? Então, o Espiritismo é doutrina esclarecedora. Nem todos estão prontos para ela. E aqueles que não estão prontos a serem esclarecidos para as verdades eternas, a combatem. Não combate o Espiritismo, porque cadê o Espiritismo? Não existe, porque é uma doutrina dos espíritos. Então, já que não tem como combater a doutrina dos espíritos, combatem as suas ideias, as suas verdades, na forma da perseguição dos seus adeptos. Compreende isso? Muitas vezes perseguem de formas tão feias, falando mal, inventando e dando opiniões. Eu lembro, quando eu fazia parte de um centro espírita, chamava Grupo Luz no Lar. E nós trabalhávamos com auxílio à mãe carente e necessitada. De 3 em 3 meses, nós formávamos um grupo de 40 mães. Eram mulheres que tinham sido estupradas, aquelas mulheres que eram trazidas de outros estados e aqui abandonadas. E a nossa fonte de captação dessas mães era a maternidade Nossa Senhora de Lourdes, extraordinária maternidade, onde muitos dos meus irmãos e até filho meu nasceu lá. Extraordinária, é pública, mas é fantástica. E uma das coordenadoras daquela assistente social daquela maternidade era a dirigente do nosso núcleo espírita. Então lá colocava o cartaz, que ia fazer as inscrições, e ali nós atendíamos com médico, dentista, psicólogo, terapias, passe, tratamento espiritual, 2 cestas básicas por mês, 1 cesta de verdura por semana. O Rony ainda era adolescente nessa época. Hoje ele está mais velho que eu, mas não sei por quê. Brincadeira, viu, gente? Brincadeira, só para fazer a vaidade do idoso, né? Eu, no caso, sou idoso. Aí, então teve um dia que teve um desses grupos e estava a fila lá para fazer as inscrições, todo grupo fechava os 40. Nós atendíamos de todas as formas aquelas mulheres que queriam doar filho, e eu falava, dá ele, eu fico para mim. Nunca deram um. Nunca. Porque senão eu já estava com uns 20 aí. Eu não importava, pode fazer filho que eu adoto. Né? Mas não dava, porque com o tratamento, com a evangelização, com as condições, com o aprendizado, compreendiam o valor da vida eterna. Compreende isso? E é o que nós vamos estudar hoje, palavras para a vida eterna. Esse é o tema de hoje, palavras para a vida eterna. Porque falar até papagaio fala, né? Então, aí foi uma mulher de uma lide religiosa diferente, que pregava contra o espiritismo, e falava, você é doida? Vocês vão fazer tratamento, vai lá frequentar isso aí, isso é coisa do... Lá de baixo, né? Vocês é doida? Vocês vão ver, eles vão pegar o filho de vocês, colocar num saco preto, fazer sacrifício lá para aquele, lá de baixo, né? E nós doávamos o enxoval completo. Tudo, o enxoval completo. Uma vez uma mulher não tinha para lugar para ir, ela pariu, eu levei lá para casa e cuidei dela. Né? Todo mundo achava que era filho meu, foi a coisa mais engraçada. Eu falei, pode ser, não tem problema não, eu adoto na hora, comigo não tem isso não. Né? Pode mandar. Se alguém tiver um filho e quiser me dar, pode me dar também. Eu não importa não, viu, Raiz? Pode me dar, a Laurinha.
Vamos na outra também, as duas, você faz mais para você depois. Né, aí, aquela mulher falava que nós íamos colocar os filhos dela num saco preto e fazer macumba entregando lá para aquele lá de baixo. E nós doávamos o enxoval naquele saco preto. Eu pensei, pelo amor de Deus, nós trocamos a embalagem na hora, parou de pôr. E naquele grupo, daquele trimestre, foi a vez que deu menos mãezinhas a serem auxiliadas e ajudadas. Por que eu estou contando isso? Porque nós temos que ter muito cuidado com as pessoas que dão opiniões, com palavras vazias, e que fazem-nos perder as palavras para a vida eterna. Muito daquelas crianças que nasceram naquela época, hoje já são mães. Compreende isso? Porque isso tem uns... Só que eu estou nessa casa tem 21 anos. Então, há 25 anos atrás. Palavras da vida eterna. Quantas queriam abortar? Eu dizia para elas, por que você quer abortar? Eu não tenho como comer. Não, nós vamos te dar. Não tem como pagar aluguel, nós pagamos seu aluguel. Mas depois vocês vão me abandonar. Não, nós vamos arrumar um emprego para você. Então nós fazíamos, sabe, aquilo que é completo. A hora que a gente parava de assisti-las, era a hora que elas estavam empregadas. Arrumava emprego para algumas mães solteiras que não tinham ninguém. E aí, aonde ela poderia dormir, onde ela tinha aquele quarto da doméstica, né? E onde a criancinha podia ficar. Nós arrumávamos os berçários, as creches para as criancinhas ficarem. Arrumava um emprego para ela autossustentar. Quantas foram tiradas dessa oportunidade e modificado o curso das suas existências e de teus filhos por opiniões de pessoas interesseiras, maldosas, que não acreditam na vida eterna. Pois quando nós acreditamos na vida eterna, nós freamos os impulsos perversos de nossa alma e nós começamos, então, a buscar a vida não só para hoje, mas para o amanhã e para depois de deixarmos as vestes físicas. Tu tens as palavras da vida eterna. Simão Pedro, está lá em João capítulo 6, versículo 68. Rodeiam-te as palavras em todas as frases da luta e em todos os ângulos do caminho. Hoje, mais do que qualquer tempo da humanidade, rodeia-nos as palavras de todas as formas, expressões e opiniões. Não só as palavras audíveis, mas as lidas, e hoje, com muita intensidade, aquelas que são através dos aparelhos eletrônicos. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Muitas frases muito respeitadas que vêm nos alertar dos nossos deveres. São os ensinamentos, fazendo-nos recordar quais são os nossos deveres como seres humanos. Nunca esqueça essa dádiva. Você é um ser humano. Imagem e semelhança do Criador. Quando a tua autoestima abaixar, quando você quiser adentrar em um vício, ou se você estiver em um vício, ou se alguém quer te depreciar, diga para você, eu sou um ser humano. Nós estamos vendo opiniões de pessoas que estão abraçando a filosofia animalesca, colocando-se como animal, andando de quatro, comendo com a boca, lambendo, e assim por diante. Não esqueça, você é um ser humano. Olha que coisa fantástica. Você sabe o que é ser humano? Imagem e semelhança do Pai, do Criador.
Já galgamos os degraus da evolução dos 3 reinos: mineral, vegetal e animal. Nós já galgamos por bilhões de anos essa escada infinita da evolução. Estamos caminhando em rumo ao Criador, mas já temos a compreensão da verdade e da realidade. Mas muitos querem tirar isso de nós com opiniões. Então nós não podemos esquecer nossos deveres como seres humanos. Verbo amigo, trazido por dedicações que te reanimam e consolam. São esses que nos consolam. Reanima nossa alma, fortalece nosso espírito, engrandece nosso corpo. Nós valorizamos esse corpo que temos. Não importa a forma, não importa. Hoje eu vi um vídeo extraordinário. Uma pequena criança nasceu na Sérvia. Os pais, quando viram a criança, disse: é um pequeno monstro. Arrepio inteirinho só de pensar. Foram os pais, entregaram numa creche. Aquilo deve ter passado, de alguma forma, as informações virtuais em um casal dos Estados Unidos. Condoeram-se quando viram aquela situação. E foram para a Sérvia. E lutaram por mais de ano para adotar aquela criança. Ela não tinha pernas, nem braços. Apenas um dos braços dela chegava até o cotovelo, o outro não tinha. Ela tinha dificuldades cognitivas, dificuldades de alimentar. E assim sofreram por alguns anos para conseguir vencer as burocracias daqueles que têm só opiniões, mas não têm amor no coração. Mas perseveraram e adotaram. E levaram essa criança para os Estados Unidos. Por alguns anos, uns 3 anos, foi muito difícil, porque a criança não conseguia alimentar com nada sólido, porque não educou ela, só davam líquido. E eles insistiram até ela alimentar. E foram tratando aquela criança como um filho natural que eles têm outros. Aquela criança, sem privilégio. Ia descer a escada, a criança que tinha que descer, sem pernas e sem braços. Moram em casa de 2 andares. E foram desenvolvendo aquela criança na sua segurança, na sua autoestima. A criança aprendeu até a falar. Aprendeu a andar. De skate. Aprendeu a andar na neve. E aí, hoje a criança tem uns 10 anos. E ela disse: eu quero competir com aquelas competições na neve. E ela anda na neve com aquelas patins. Fantástico. Aquilo, para mim, foi de uma grandeza extraordinária. Então, veja, não há nada que há impossibilidade, apenas opiniões. Compreende? Aquela criança, sem braços e sem pernas, estuda, sozinha, passa com a boca as páginas, faz tudo sozinha. Por quê? Porque os pais fizeram ela acreditar que ela era capaz. É linda a história. Verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Este é um. Opiniões acerca de assuntos que não te dizem respeito. Aí vem opiniões. Cuidado com as opiniões das pessoas. Cuidado daqueles que remetem opiniões. Nós estamos vendo
a briga que o nosso país está enfrentando por opiniões. Desprezam as verdades e colocam-se opiniões. Opiniões da direita, da esquerda. Não importa a verdade, importa só opiniões. Não importa a realidade, importa só opiniões. Nosso país está caminhando e nós sabemos que Cristo não vai permitir isso. Eu oro todos os dias, muitas vezes por dia, para que Cristo interfira nesse país, para que os corajosos, honestos e decentes tenham as suas posições para não ficar em opiniões. Nós estamos vendo as inversões de valores nas religiões. Nós estamos vendo opiniões de valores na sociedade, na educação, na medicina, em todos os segmentos, na criação dos filhos, pais colocando opiniões em seus filhos, fazendo eles crerem que são outra forma de expressão, não educando e não falando a verdade, esquecendo que tem o Criador, que permite, mas que responsabiliza e cobra. Sugestões de variadas origens. Cuidado com as sugestões de variadas origens. Se eu fosse por opiniões, eu não estaria no Espiritismo. Esses dias nós estávamos na porta do escritório, meu filho estava com a camiseta do Centro Espírita e passam umas jovens falando que ia tatuar por piercing, não sei o quê. A hora que passou perto, falou assim, macumbeiros. E falando que ia por piercing. Está entendendo isso? E nós é que somos os pervertidos porque nós somos espíritas. Compreende isso? Discursos vazios, preleções valiosas. Discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas, palavras escritas. Cuidado. Quantos discursos vazios? Quantas opiniões vazias? Palavras faladas e palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas, articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, preste atenção, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Aprender a selecionar. Aprender a selecionar as palavras para a vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Não escute só com os ouvidos, agasalhe em teu coração, fazendo a seleção das palavras para a vida eterna, aquelas que te darão guarida para a vida eterna. Cuidado com as sugestões variadas. Cuidado. Cuidado com opiniões acerca de assuntos que não te dizem respeito. Sabe, nós estamos vivendo uma era de situações ocultas e veladas. Algumas declaradas, mas a maioria são veladas, ocultas. Olha, não permita-se escutar piadas religiosas. Não ria dessas piadas. Afaste-se, se possível, das pessoas que estão contando. Há pouco tempo atrás, nos últimos carnavais, fizeram insanos desfiles, até de Jesus Cristo sendo puxado pelo demônio numa corda, em carro alegórico, aplaudido por milhares e milhões de pessoas. Compreende isso? Mulheres desnudas, naquele insano carnaval de profano. Não tem problema nenhum ficar pelado lá na Marquês, mas não use Jesus Cristo. Não use aquilo que é para a vida eterna. Jesus nos deu uma frase que nós temos que agasalhar como uma prevenção
Toda e qualquer ofensa ao homem é perdoada, mas ao Espírito Santo de Deus não. Compreende essa frase? Então não permita profanar o Espírito da verdade, porque esta profanação leva a criatura para as profundezas do inferno, na dor e do sofrimento da eternidade que ela dure. Está compreendendo isso? Na eternidade que ela dure. Compreenda essa frase. Pois ela vai durar pela eternidade da dor, da transformação, da reparação e do perdão que a pessoa faz em si. Para termos uma ideia, Judas Iscariote, através daquele beijo em Cristo da traição, levou 1500 anos para recompor-se, até reconhecer seu erro e pagá-lo através de uma desencarnação sofrida, como Joana d'Arc na França, no século XV. Compreende? No século XV. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo como a água pura do seio imenso da terra. Guarda seu coração aquelas que vêm agasalhar as mensagens de Cristo, como aquela água cristalina que brota nas pedras no seio da terra. Medite sobre aquilo que você escuta. Medite sobre aquilo que você pode agasalhar. Muitas vezes te mantém despercebido e não lhes assinala o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Porque as trevas vêm nos confundir com outras informações, com outros pedidos, com outros desejos, com outras ofertas, para que a gente não agasalhe as palavras da vida eterna. Esses dias agora desencarnou uma pessoa muito honrada, e há 1 ano e pouco atrás eu conversei com ele. Ofereci os medicamentos, tanto físico quanto o espiritual, não agasalhou. Desencarnou jovem, de forma rápida. Compreende? Muitas vezes a palavra vem de forma que nós nem estamos esperando. Por isso temos que prestar atenção em tudo e selecionar. Compreende? Cuidado com os convites. Cuidado com as opiniões que arrastam a tua alma no distanciamento da vida eterna. Vigia no mundo, isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e a claridade. Olha, isole até você mesmo. Porque nós também temos opiniões, nascidas das influências e dos nossos desejos mundanos. Cega-nos da verdade espiritual. E começamos a acreditar para defender um ponto de vista nosso. Aquela pessoa que bebe um pouco, ela vai dizer que a bebida não faz mal a ela, e dá alegria. Ela bebe para esquecer. Esquece-se enquanto bebe, sofre-se quando sóbrio. Isso é medicamento ou é veneno? Compreende isso? Cuidado com essas mentiras que você mesmo ou nós mesmos inventamos para nós mesmos. Então ele diz, isolado de ti mesmo, para que eles não percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com suas leis. Agasalhe aquelas que aconselham-te a caminhar sob as leis de Deus. Por que as leis de Deus? Porque essas são imperecíveis, imutáveis, e estas são para a vida eterna. Então, quando nós falamos de vida eterna, nós estamos falando de paz interior. Está compreendendo isso? Quando lança-se a mentira, quando nós mentimos, nós estamos decretando ali o distanciamento das leis de Deus e as palavras da vida eterna. Sofreremos as consequências, seja de uma pequena mentira ou seja da grande mentira. Cuidado
com aqueles que falam e cuidado com as tuas que agasalham em tua alma. Fecha a teus ouvidos as incredulidades da maldade. Sempre aparecerá um anjo amigo que lhe vai dar uma palavra. Seja num recado de WhatsApp, seja numa música, seja uma pessoa que você encontra no dia a dia, seja um amigo, seja um desconhecido. Não importa. Agasalhe essas palavras para a vida eterna. Referem-se ao planeta como sendo o nosso lar. Primeiro, nós temos que compreender que este planeta é o nosso lar. Quando você ou nós pegamos um objeto e jogamos na rua, você está jogando um lixo dentro da sua sala. Ele vai fazer mal. Quando alguém joga, ele está jogando na sua sala também. Porque quando aquele lixo avoluma-se com centenas e milhares e milhões de outros lixos, ocorre o entupimento das águas, dos esgotos, das nascentes. É onde vem a seca, é onde vem as enchentes, é onde fomenta-se os animais peçonhentos e assim por diante aumentam. Compreende? Quando faz-se as brigas, os pensamentos negativos, os sons altos com palavras obscenas, aquilo cria uma atmosfera energética ao redor da tua casa, que se chama planeta Terra. E essa condensação energética vai ampliando seus fatores de energias negativas, e quando chega num estágio que já não mais a mente humana suporta, vem as descargas elétricas através dos raios e trovões e das tempestades para sanar a atmosfera dos pensamentos humanos negativos que caem sobre nós, sobre você, sobre mim, sobre todos nós. Compreende isso? É como o seu vizinho jogar a água do esgoto na rua, lá em cima, você mora lá embaixo. É como você jogar a água na rua lá em cima, seu vizinho mora lá embaixo. Vai ofender a todos. Todos sentirão o odor fétido daquela água de esgoto na rua, porque não quer encher a fossa dele. Compreende isso? Nós temos que compreender. Referem-se ao planeta como sendo o nosso lar e à humanidade como sendo a nossa família, porque nós somos todos irmãos. Moramos na mesma casa que se chama planeta Terra. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Essas são as palavras da vida eterna que nós não podemos desprezar. Agasalhe aquelas informações que te trazem estas verdades. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Qual é o trabalho que você está? Esse trabalho indica o roteiro e o aperfeiçoamento da tua alma. Faça ele com todo o amor. Quando chegar no aperfeiçoamento do seu coração, você é promovido. Alguém te promove. Alguém te chama para um trabalho melhor, para novamente você começar outro aprimoramento para a tua alma. Está compreendendo isso? Mas só quando você fazer ele com amor. Com amor. Descerram os horizontes divinos da vida e ensina-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Compreende as palavras de esperança? Que faz a gente levantar os olhos e enxergar mais além. Sabe qual a palavra que leva-nos mais além? Esta: você é um ser humano. Você sabe o que é ser humano? Infinitas possibilidades, infinitas potencialidades. Nada no universo tem mais força do que o ser humano. Porque o ser humano é a imagem e semelhança do Criador. Se ele é a imagem e semelhança do Criador, nós somos deuses. Existe um Deus dentro de você. Existe um Deus dentro de mim. Mas nós temos que desenvolvê-lo, educá-lo, fazê-lo crescer. Mas só obedecendo às leis de Deus que nós chegamos lá. Por isso que Jesus disse: vós sois deuses, vós sois luzes, fazei brilhar a vossa luz.
Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Palavra de Jesus. Está compreendendo isso? Quando você começar a se sentir pequeno, triste, inferior, baixa estima, auto-aniquilar-se, através de pensamentos negativos, através de sentimentos negativos, através de vícios, que está destruindo o teu corpo físico e confundindo o teu espírito, fale para você, eu sou um ser humano, imagem e semelhança de Deus. Eu não quero isso para mim. Você terá força para vencer qualquer coisa. Qualquer coisa. Na porta larga. Compreende isso? Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Esquece essas palavras. Não dê força a essas pessoas que querem te inutilizar diante da vida. Você é muito mais que qualquer opinião, você é muito mais que qualquer situação material. Porque situação material é passageira. Você é eterno, eu sou eterno, nós somos eternos. Está compreendendo isso? Nosso espírito é imortal. Sócrates foi um grandioso precursor dessas verdades. Quando disseram, olha, se você não mudar a sua opinião, você vai morrer. Ele disse, pode matar meu corpo, mas minha alma, meu espírito é eterno. Minhas ideias são eternas. Porque as ideias dele agasalhava-se com as ideias da vida eterna, com as leis de Deus. Até hoje, Sócrates é estudado, comentado, falado, e buscar o exemplo dele em todos os lugares do mundo. Isso tem 2.600 anos. Está compreendendo isso? 2.600 anos. Mataram o corpo de Sócrates e Sócrates vive muito mais. Quem matou ele? Ninguém sabe, ele está morto. Mas Sócrates que morreu não está morto. Está compreendendo o que é a vida eterna? Está entendendo isso? Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência, mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro. Mas no fundo procedem sempre de Jesus. Sempre Jesus vai mandar uma mensagem para nós. Agasalhe ela. O divino amigo das criaturas. Olha que lindo, Jesus é o divino amigo das criaturas. Fala, conhece o amigo? Jesus. Ele é meu amigo. Está entendendo isso? Quando ele não pode vir, ele manda mensageiro. Você crê nisso? Eu creio nisso. Então, quando cremos nisso, não há nada que nos abala. Nada vai dobrar nossos joelhos espirituais. Podem dobrar os joelhos físicos, mas o espiritual não. Porque viveremos sob a luz da verdade eterna. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do espírito. Na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. O que nós estamos precisando na fase atual? Apoio mental. Não opiniões. Nós não estamos precisando de opinião de ninguém. Nós estamos precisando de apoio mental. Aonde nós encontraremos o apoio mental? Em Jesus Cristo e nas verdades para a vida eterna. Não nas opiniões das pessoas. Não nas opiniões das religiões. Já vi pessoas demais. Vai de religião em religião. Buscando o quê? Uma que fala sobre seus interesses pessoais. Para que ele abrace-a. Nós estamos vendo aí, ó, as religiões que oferecem o chá, a marafa, o charuto, o sacrifício de animal, aquela que faz as suas devoções no alto de uma montanha, aquelas que fazem na encruzilhada, aquelas que fazem dentro das florestas, aquelas que fazem na água corrente, aquelas que fazem na cachoeira, em cima das pedras, aquelas que fazem nas orlas marítimas, aquelas que fazem ao redor das fogueiras, aquelas que cultuam os totens e sacrificam os animais e assim por diante, aquelas que fazem a cabeça
com drogas alucinógenas, fazendo a expansão da consciência espiritual. Opiniões. Todas rolam por terra. E, juntamente com aqueles que abraçaram essas opiniões, aqueles que buscam, nós estamos vivendo a era da renovação, porque nós estamos na transição. Espíritos, homens sapiens espirituais. Sabe o que é isso? A promoção. Homens sapiens é a capacidade intelectual da tecnologia da matéria. Homem sapiens espiritual é aquele que olha e divisa. Tem um espírito ao meu lado. Olha, é um irmão necessitado. Deus, ampare-o. Ele passa a enxergar com os olhos da mente. Ele passa a sentir além das percepções físicas. Ele passa para a metafísica. Não nas palavras lindas dos espiritualistas, não, mas a verdade das palavras para a vida eterna. Ele não tem medo. O espírito chega perto dele, ele arrepia. Ele pensa, meu Deus, é uma companhia espiritual que meus olhos físicos não veem. Mas eu tenho as percepções extrasensoriais já avantajadas, porque eu recebi a promoção. Eu já não sou um homem rastejante. Eu já sou o espírito eterno esvoaçante. Eu dou conta de entender, compreender. Eu já percebo as forças além da matéria. Compreende isso? Eu não preciso do tarja preta. Eu não preciso de arriar o trabalho na macumba. Eu não preciso retirar o imposto. Porque são irmãos como eu. Só despido da veste física. E daqui a um tempo, falando sobre a minha opinião, eu espero que eu seja muito demorado. E espero que seja vocês todos primeiro, tá bom? Voltarei para o mundo dos espíritos. Está entendendo isso? Amanhã ou depois nós seremos o espírito, sem corpo físico. Por enquanto nós temos alma. A alma é o espírito encarnado nesse corpo. Compreende isso? Isso são verdades para a vida eterna. Não despreze isso! Mesmo que você não acredite, não despreze. Por quê? Porque você vai comprovar. Crendo ou não crendo, você vai entrar nesse mundo dos espíritos. Basta seu corpo acabar com as energias que o sustentam na forma orgânica. Imagina os loucos que estão fazendo a criogenia. Imagina, congelando seu corpo em vida para descobrir as doenças, para depois ele retornar à vida. E o espírito dele, como é que fica nessa história? Já está morrendo de frio, né? Imaginou? Que loucura. Já pensou que loucura? São esses que não acreditam nas leis de Deus. São os homens sapiens, uma capacidade intelectual avantajada. Mas a hora que chega em determinado ponto da tecnologia material, acabou. São como crianças no jardim da infância. Acabou. Porque não consegue avançar para o homem sapiens espiritual. Muito além da matéria. Muito além da limitação desse corpo orgânico. A capacidade do corpo espiritual. Que não está limitado às leis da matéria, mas simplesmente às leis de Deus. Que tem como universo a sua moradia. Porque Cristo já disse, há muitas moradas na casa do Pai. Se há muitas moradas na casa do Pai, nós podemos ir para todas elas. É do nosso Pai, é do meu Pai, é do teu Pai. Mas para isso eu preciso aprender a respeitar e seguir as leis dele, de Deus, do Criador, que são informadas e nos ensinadas através das palavras para a vida eterna e não das opiniões das pessoas. E da ciência materialista. Compreende isso? Está aí uma grande oportunidade para que você repense sua vida. Não tenha medo. Não vá pela opinião daqueles que estão à sua direita, à sua esquerda, sua casa, seu lar. Ame teu pai e tua mãe, mas corte o cordão umbilical das opiniões, dos hábitos. Já não serve mais. Ame a religião que tu professa, mas abre as portas da tua mente para aceitar as inovações.
Não é inovações, são verdades. Porque isso aqui não é nada novo, tá? Você já imaginou se um muçulmano aceitar esses valores, essas verdades? Você já pensou nisso? Você já pensou se o judeu, o muçulmano, se o ateu, se o evangélico, se o católico começar a viver essas verdades de Deus, da vida eterna, o mundo vira um paraíso. O mundo vira um paraíso. Porque todos nós compreenderemos que somos irmãos. Ensinaremos e aprenderemos com todos como é uma família. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite tão fantástica. Que a luz do teu amor esteja em nossos corações. Que a tua verdade, Senhor, se faça em nossa mente eterna. E em tuas mãos nossas vidas entregamos. Oramos por nós, Senhor. Oramos por esta casa abençoada, Senhor, que é teu templo. Oramos por nossa família, por nossos familiares. Oramos, Senhor, por aqueles que são inimigos do Espiritismo. Oramos por todas as religiões, cultos e credos. E nesta noite, Senhor, oramos por nosso país querido, por essa nação, Senhor, pelos nossos governantes sérios, por aqueles que estão aprisionados apenas, Senhor, por tentar levar essa nação ao caminho da verdade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, Senhor. Fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço do fundo do meu coração a presença de todos. Fico muito feliz por comungar dessas verdades de Jesus Cristo. Peço perdão se alguma palavra que foi dita ofendeu ou feriu o teu coração. Não são opiniões, são as palavras de Jesus. Só devemos reportar nossa consciência a Ele. E roga a Jesus que te acompanhe de retorno ao lar. Deus nos abençoe. Obrigado a todos.